Agora sim. Mais uma vez, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Novo Horizonte. Já deu aqui o nosso horário, então, hoje o primeiro recado que a gente sempre fala todas as noites é sobre o nossa água fluidificada, né? Então, quem não pegou, dá tempo de correr até a cozinha, pegar um copo com água para fluidificar. Quem quiser pegar uma garrafinha, uma jarra, fique à vontade, tá? O importante é que seja água. E se tiver mais de uma pessoa aqui assistindo a tela, um copo para cada um. E depois da leitura, a água vai ficar fluidificada, tá bom? Segundo recado da noite, a gente vai falar sobre a conexão internet. Se por um acaso cair a conexão, insiste. Tente novamente. O time da recepção está atento, está observando, então puxa você se caiu. Então, mas caiu mais outra vez. Eu não quero incomodar. Não é incômodo. Insiste. Aí a gente treina a virtude da persistência. Vamos persistir, tá bom? Se mesmo assim tudo deu errado, não consegue mais conectar, né? Então se ligue com a gente com o pensamento. Só que a gente sabe que o pensamento voa, né? Então, por isso que a gente pede para se conectar para ficar mais fácil para receber o passe. De qualquer forma, tá tudo certo, não tem problema algum. E hoje eu gostaria de falar sobre uma atividade aqui da casa que chama Roda de Conversa, todas as sextas-feiras às 19 horas. É aberto a todos, todos maiores de 16 anos, tá? Por quê? Porque a gente faz a leitura de um livro, um texto, e esse texto a gente vai conversar sobre como esse texto se encaixa na nossa vida. Puxa, tive uma situação semelhante, e é um bate-papo, é uma roda de conversa, tá? Onde, é lógico, a gente prevalece aquela questão do ambiente harmonioso, nada de brigas, nada de palavrões, pelo amor de Deus, isso não, tá? E é sempre muito gostoso. Por que que a gente pede maiores 16? Justamente para ter mais compreensão sobre os temas, né? Para conseguir fazer parte. E assim, não tem idade para ingressar. 180, 200 anos, pode entrar? Pode, não tem problema algum. Mas Valnei, tem que ser todas as sextas-feiras. Se quiser participar de todas as sextas-feiras, fique à vontade. Se não, não é obrigatório. Posso assistir de vez em quando? Pode, não tem problema algum. Tá bom? Gente, hoje a preleção de hoje é comigo, então vocês vão ter que aguentar um pouquinho mais minha voz falando, tá bom? E então, para a gente começar, a gente costuma fazer a nossa preparação antes, né? Então, quem quiser fechar os olhos, fique com os olhos fechados. Quem quiser ficar com os olhos abertos também, não tem problema algum. Então, vamos, neste momento, buscar inspirar e expirar fundo e tranquilamente suave. Porque a gente fazendo isso, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor querido, vai depositar aqui na frente energias tão positivas que vamos inalando essas energias positivas, que vai inundando o nosso corpo com essas boas energias e expiramos aquilo que já não nos serve mais. Fazemos isso duas, três vezes e na terceira vez percebemos que estamos assim num campo muito bonito. É uma grama verde, sentimos um sol gostoso tocando nossa pele, sentimos uma brisa suave que traz perfume de flores tão agradáveis, tão gostosas. E assim, abrimos os olhos ali naquele campo bonito, percebemos que existem tantos amigos ali, amigos que um dia já tivemos, amigos que temos, e amigos que teremos e nem sabemos que ainda vamos ter. Agora saímos a cumprimentar cada um deles com um abraço,
Um aperto de mão, um sorriso, cada um de um jeito gostoso. E à medida que vamos cumprimentando e saudando estes amigos, nosso peito vai se enchendo de calor, de alegria, de felicidade. E ao terminarmos de cumprimentar o último amigo, encontramos ali Maria de Nazaré, aquela que, quando esteve aqui entre nós, carregou Jesus como seu filho. E vamos em direção a ela. E à medida que caminhamos, nós vamos nos tornando crianças, pequeninos, pois, espiritualmente falando, ao lado de Maria somos crianças. E assim como crianças pequenas, pulamos ao colo de Maria. E aquele mesmo colo que carregou Jesus agora nos acolhe. E ela, com aquele olhar doce, nos envolve. E aquele olhar enche nosso peito de esperança. E pulamos correndo, indo em direção a Jesus, o nosso Mestre. Vemos Jesus ali sentado sobre uma pedra e circundado por crianças. Somos uma dessas crianças. Ouvimos Jesus ensinando, sentimos toda a energia e o amor de Jesus e conseguimos ouvir ele dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E assim, vamos abrindo os olhos, já preparados. E a preleção de hoje, deixa eu compartilhar a tela, é sobre crises. E afinal de contas, crises são problemas ou são oportunidades? Crise, a gente ouve tanto falar de crise, né? É crise, nossa, crise econômica, crise financeira, crise política, crise que geram guerras, todas essas crises que nos atormentam e tiram os nossos sonos. Mas eu diria que essas crises, como as econômicas, políticas, que geram guerras, podemos atuar, podemos ajudar? De alguma forma, sim, com nossas vibrações, com nossas atitudes. Mas eu gostaria de falar de crises mais internas, né? Que essas a gente tem um poder mais direto sobre elas, né? E são várias, diversas, muitos os tipos de crises que cada um pode estar enfrentando ou já enfrentou. E são inúmeras, não dá para a gente descrever cada uma delas. Mas eu agrupei as que a gente, vamos dizer assim, as que mais chegam a esse tipo de crises na casa espírita. Então não fique triste se eu não citei uma pela qual você está passando, tá? É justamente porque se a gente for falar cada uma delas, não vai dar tempo, né? Os amigos que estão, por exemplo, na Europa vão dormir e vão acordar no dia seguinte e ainda estamos falando, né? A sorte é que aqui estamos ainda às 7 da noite. Bom, uma delas, crise de relacionamento. Pode ser com familiares, né? Pode ser o seu parceiro, a sua parceira, pode ser um pai, uma mãe com problemas, um irmão com dificuldade que eu não me relaciono, filho que está me tirando o sono, ou neto. Pode ser relacionamento com um colega do serviço, do trabalho. Que esse, ai meu Deus, eu vibro para que Deus me dê paciência, porque se me der força eu vou socar o sujeito, né? Ou crise com o vizinho. Ai, o cachorro do vizinho não para de latir, meu Deus do céu. Crise com, sei lá, eu com tanto tipo de relacionamento que a gente convive na nossa sociedade, que pode estar tirando o sono.
da gente com essas crises. Outro tipo de crise, profissional, mas eu vou colocar profissional e financeiro, né? Os dois, de certa forma, estão interligados, né? Às vezes estou numa questão desempregado, alguma crise profissional do tipo, olha, eu já não me encaixo mais nesse serviço que eu estou fazendo, ou a empresa em que estou não está muito de acordo com o que eu quero, mas eu preciso do dinheiro para pagar as contas, né? Eu brinco que eu chamo isso do precisamos do fluido monetário, né? Porque no espiritismo a gente usa muito o termo fluido. Então precisamos de, né? Estamos aqui na Terra, questões profissionais mesmo, até nesse sentido, não só financeiras, como profissionais. Temos também crises espirituais. Como assim? Ah, eu não acredito que Deus está fazendo isso comigo. Puxa, eu vejo minha filha com uma doença enorme. Não, não é possível. Minha fé está falhando, né? Tem muita gente assim. E quem nunca, assim, se eu perguntar aqui para 138 telinhas que estão aqui, se alguém já reclamou que ou blasfemou contra Deus, eu acho que 110% vai falar sim. Claro que sim. É natural, é do ser humano. A gente achar que Deus está falhando. Não é possível, né? Temos também as crises emocionais, que essas envolvem ansiedade, envolve depressão, angústia, né? Aquela tristeza enorme, até solidão muito grande. Lembra? A gente passou pelo Setembro Amarelo falando sobre isso. Então, passamos por crises emocionais. Não tenho dúvida. São crises. E também temos crises de valores, né? Algo que a gente começa a questionar nossos valores. Puxa, isso para mim era tão certo, né? Que, por exemplo, ganhar vantagem em cima de alguém, para mim, sempre foi tão correto, mas eu estou achando que não faz mais sentido. Será que eu sempre errei a minha vida inteira? E agora? Né? Existem essas crises de valores, e é claro, né? Isso a gente passa também, tem as questões também de crise por questão da nossa fisiologia humana, né? Quando saímos da infância, vamos para a adolescência, da adolescência, à vida adulta, e da vida adulta para a vida, vamos dizer, da melhor idade ou idoso, cada um usa o termo que quiser. A gente passa por essas crises também. Isso e é natural e é normal. Mas fica aqui a pergunta: essas crises, realmente, ou a crise é um problema ou uma oportunidade? E aí eu vou responder: os dois. Como assim, Vonei? Os dois, sim. Depende só de mim. Como eu trato isso? Se eu continuar encarando esta crise como um problema, ela vai continuar sendo um problema, né? Agora, se eu encarar essa crise como uma oportunidade de mudança, né? Como assim? A vida está me oferecendo uma oportunidade de eu rever algo dentro de mim. Deus está me apontando. Olha, até agora eu fui bonzinho, agora tem uma crise dentro de você para que você reveja algo aí dentro. Depende agora só de mim ou de cada um de nós de deixar essa crise um problema ou uma oportunidade. O único responsável somos nós mesmos de definirmos se essa crise é um problema ou uma oportunidade. Então vamos ver. A gente vê, tá, a oportunidade de quê, né? Em que sentido? E eu, de certa forma, o que a gente colocou de mudança interior, eu diria o seguinte: está na hora de abandonar alguns velhos hábitos para adquirir hábitos novos. Está na hora de abandonar algumas posturas velhas para adquirir novas posturas, novas consciências. Por quê? Se a gente não abandona esses hábitos velhos, essas
posturas antigas, não vai ter espaço para o novo entrar na nossa mente ou no nosso coração, porque ele vai estar lotado com aqueles hábitos ruins antigos. Não digo ruins, hábitos antigos, que até agora nos conduziram muito bem na nossa vida até aqui. Só que a vida está falando, até aqui tudo bem, está na hora de você renovar um desses hábitos para continuar crescendo, seguindo. E eu vou seguindo a questão dos exemplos, que eu acho que fica legal. Né? Eu falei sobre crise de relacionamento, que tipo de convite que a vida ou que Deus pode estar nos dando. E um convite é: comece a olhar o próximo com outros olhos. Talvez aquele colega do serviço não seja tão difícil assim. É só olhá-lo com outros olhos. Aquele filho problema, aquele irmão problema, passo a tratá-lo de outra forma, porque passo a olhar com outros olhos. É uma sugestão. Não digo que é a única fórmula, são sugestões. Crise profissional, né? Então, por que não fazer de uma outra forma? Puxa, então a empresa que eu estou não está me agradando, o que será que não está mais encaixando comigo? Ou não estou encontrando emprego? Será que não está na hora de eu buscar algum curso, né, para eu atualizar-me ou buscar algo novo para fazer? Então, faça de outra forma. Emocional, né? Então, aquilo que a gente falou, tira aquelas sentimentos ou aquele hábito que não te serve mais, que está te gerando depressão, que está te gerando ansiedade. Calma, veja o que não está te servindo mais. Você está brigando com você mesmo. Está gerando até essa solidão, por quê? Algo que não te serve mais dentro de si está pedindo para que você tire. Abre espaço para o novo. Confia em Deus, né? Porque confiar em Deus tem esse outro aqui, que é o espiritual. Quando a gente começa a ter essas crises espirituais brigando com Deus, com a nossa fé, é porque a gente até agora vinha caminhando numa fé cega. E agora a gente está sendo convidado a uma fé raciocinada. E aí a nossa razão começa a brigar. Não, não está certo, porque Deus disse. Então, pera, tente buscar dentro de si aquele sentimento de fé, e dentro de si a tua razão para acalmar e voltar-se novamente à sua espiritualidade, a Deus, ao seu mentor, a quem quer que seja. E crise de valores, né? Que eu diria o seguinte: é a vida nos convidando a uma nova consciência. Até agora, todos os valores que você teve, é o que eu falei, te conduziu bem até aqui. Mas a vida está te convidando a novos valores, a novos conceitos. Por que não revê-los? Não quer dizer que você fez errado até aqui. As crises não dizem que você foi errado até aqui, ao contrário. Até aqui você caminhou muito bem com todos eles. Daqui para frente é que tem uma outra, um outro olhar dentro de si. Está muito teórico, eu acho, mas tem uma história que essa eu gostaria de contar, e é uma história real. Aconteceu com um amigo, né? E foi até que recente. Bom, este amigo mora num destes apartamentos novos da cidade de São Paulo. São apartamentos pequenos, 54 metros quadrados, tem uns 8 andares, né? E 8 andares, 8 pisos, e cada piso tem uma média de uns 10, 15 apartamentos por piso. Então, são muitos apartamentos naquele edifício. E tinha alguém que usava o celular, o telemóvel, em viva voz, em voz alta, e muito alto, né? E não sabia-se quem era. E ficou aquela confusão toda, quem será? Aí não consigo dormir, não consigo concentrar, eu trabalho de home office,
e atrapalha minhas reuniões. Bom, buscou a administração do condomínio. Então, a administração do condomínio não conseguiu localizar quem era. Afixou ali nos quadros, falando: olha, por favor, silêncio, né? Colocando cartazetes e pedindo para respeito ao silêncio dos moradores. Não adiantou. Aí parece-me que era o mesmo sujeito. Ele tinha aqueles aparelhos novos, aquele tipo Alexa, que controlava os aparelhos da casa dele e ele falava com aquela Alexa o tempo todo em voz alta pedindo: liga a televisão, desliga a televisão, ligue a TV, ou a luz, apague a luz, ligue o ar-condicionado e assim por diante, em voz alta, que atrapalhava também. Porque esses prédios, as paredes são muito finas, né? Sabemos, e, e todos, incomodava todos. E esse amigo chegou a sair no corredor para procurar em qual o apartamento vivia esse sujeito. Avisou a administração e, mais uma vez, outro cartazete nos locais de aviso, pedindo sobre o silêncio, sobre o uso da Alexa e tudo mais. Bom, ele já estava assim, sem dormir, porque preocupado, já estava afetando seu físico esta crise de relacionamento com alguém do prédio que ele não sabia quem era. Certo dia, ele foi pegar o elevador, o ascensor. Na hora que parou no andar, ele foi entrar. Tinha um homem grande com um cachorro desse porte que está aí na tela, um pastor alemão grande. Ele levou um susto, não entrou no elevador, não entrou no ascensor, deixou passar, pegaria de novo o próximo. Quando ele ouve este homem falando ao celular em viva voz, em voz alta, e era a voz que incomodava ele e a todos do prédio. Eu falei: descobri. Desceu rapidamente as escadas. Ele morava no sexto andar, diríamos, não tinha um porte atlético, né? Já era gordinho e desceu correndo as escadas, chegou lá embaixo, sem ar, com o coração já pulando na boca. Não viu o senhor, já estava lá na calçada, saiu correndo atrás dele. No que ele vai abordar o homem com o cachorro, ele percebe que o homem usava uma bengala de cego. Este sujeito, este morador, era deficiente visual. O cão dele era um cão guia. Ele falava em voz alta porque só assim para se conseguir se comunicar com o celular, né? Porque ele não lia. Ele usava a Alexa, porque era a única forma que ele tinha, ou a melhor forma que ele tinha, de controlar os aparelhos da casa dele. Eu diria o seguinte: foi um banho que ele tomou, né? As- Ele parou, ele levou um choque, ele não andou mais, né? Ficou em choque, justamente por esta nova visão que ele teve dessa crise do relacionamento. E a partir deste momento, ele passou a entender tudo o que se passava. Aí ele entrou em contato com a administração, conversou, falou: olha, eu peço desculpas. Muito provavelmente esse cão que ele tinha devia ser um cão guia, né? Para ajudá-lo a caminhar e tudo mais. E aí, conversando com a administração, pediu desculpas e tudo mais, e a administração, então, trabalhou de forma que, olha, caros condôminos, respeitem, existe um morador. E o cartazete, ele não lia, então podia colocar o aviso que fosse, ele não ia ler, né? Olha que interessante. É uma história real que beira a tragédia e beira o cômico, é um tragicômico, mas quantos de nós já não passamos por situações tão semelhantes? E muitas vezes as crises pelas que estamos passando nos convida justamente a, pera, depois que passamos por ela, damos risada, porque foi uma situação tragicômica como essa. É isso, gente.
Era o que a gente gostaria de passar hoje sobre o tema crises, oportunidades ou problemas, né? É, isso acontece com todo mundo. Espero que tenha atingido um pouco a ideia de todo mundo. Eu vou aproveitar, peço um pouco de desculpas, não só desculpa, mas eu acho que é legal lembrar, muitos aqui não sabem que ano passado eu lancei um livro, né? E aí eu vou fazer propaganda, porque esse livro é legal para dar de presente, é, de Natal, presentes para o final do ano, tá? Tá aqui o livro, chama Espírito Leve, está disponível na editora Aliança, pelo qual a gente lançou, e está disponível também pelo Kindle, né? Aquele aparelho para ler os e-books, tá bom? Feita a propaganda, peço desculpas por ela, mas assim, eu espero que vocês, quem leu, espero que esteja gostando. Então é isso. Gente, não vou prender mais, vamos fazer o nosso encerramento. Obrigado aí, então o pessoal está mandando um monte de coraçãozinho, um monte de coisa. Obrigado. Então, nosso encerramento agora, convido todos, quem quiser fechar os olhos também ficar à vontade, quem quiser ficar com eles abertos também, sem problemas. Então, vamos neste momento, iniciando nossas vibrações de amor e paz, vibrando pelo bem universal, vibrando pelo nosso querido planeta Terra, por todas as regiões em conflitos, por todos os refugiados do mundo, por aqueles que não têm o que comer, não têm onde morar, pelos que sofrem num leito de dor, por aqueles que têm algum vício, como álcool, fumo, drogas, entre outros, por aqueles que se encontram em penitenciárias, em cadeias, pelos desencarnados que não encontraram o caminho da luz. E vibremos agora por nós, começando primeiro por aqueles que temos dificuldade de relacionamento, vibrando agora amorosamente por todos os nossos amigos queridos e pessoas que mais amamos, vibrando pela nossa casa, imaginando que Jesus entra no nosso lar, iluminando todos os cômodos, todos os ambientes. E assim, vibremos por nós mesmos, que possamos encontrar as oportunidades dentro das crises que nos assolam. Que assim seja, graças a Deus. Gente, essa é a primeira parte do nossa assistência espiritual, que é a parte da palestra. A segunda parte são os passes. Agora os médiuns estão se reunindo em outras salas e vamos aplicar o passe individualmente, vai ser nominal.